A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Hoje estaremos tratando a lição de número 8, essa lição será ministrada nas igrejas no dia 23 de novembro de 2025 e nos traz o tema: o amor não é egoísta. Tá bem? O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreve aos Filipenses, o capítulo de número 2, o versículo de número 4, que nos diz desta maneira: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é falar sobre o egoísmo e seus males. O segundo, refletir sobre, quer dizer, pensar detidamente sobre como está o amor nestes últimos tempos. E o terceiro, estimular a batalha pessoal contra o egoísmo. Tá bem? Eu quero parar nesta introdução no segundo objetivo, que é pensar, refletir sobre como está o amor nestes últimos tempos. Ora, não precisamos pensar tão detidamente a respeito deste assunto. O simples fato de olharmos o mundo, a sua situação, as circunstâncias em que vivem os seres humanos no globo terrestre, nós já vamos ver que o amor é uma virtude, uma qualidade que está se tornando cada vez mais escassa dentro do relacionamento humano. Dentro do relacionamento humano, independente, seja família, seja cidade, estado, país, mundo. O amor está em falta, está em queda, tá bem? E isto tudo nós temos uma razão. Por isso eu coloquei aqui que amar não é. Nós vamos mostrar algumas coisas que aparentemente se apresentam como amor, mas que não tem nada a ver com o amor. Quando nós o comparamos com a sua fonte especial e única, que é Deus, que nós chamamos de amor ágape, tá bem? Amor ágape. Quando nós usamos este termo, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vamos ver que o verdadeiro amor, que o puro amor, ele está cada vez mais em falta. O que nós temos são relacionamentos interesseiros, tá bem? E um amor disfarçado, ou uma paixão, ou um egoísmo disfarçado de amor. Nós vamos falar de roupagens, né? Roupagens diferentes. Então, hoje, há várias formas de se expressar um amor, mas um amor inexistente, um amor falso, um amor mentiroso, um amor enganoso, tá bem? A única coisa que se espera ao transmitir este sentimento é enganar a pessoa e obter desta pessoa ou destas pessoas o maior lucro possível. Não estou falando somente de lucros financeiros, mas qualquer tipo de benefício que você queira angariar mediante este teatro, esta ficção que você criou, colocou o nome de amor. Então, o amor não é. Tá? Então, fica mais fácil falar dentro das atitudes humanas o que não é. Uma certa feita, um cardiologista já falecido, ele falou para mim que eu estava com um determinado problema e eu disse para ele, o que eu não posso comer? Ele falou, a lista vai ser muito grande. Então, vamos falar do que você pode. E era uma lista muito restrita, muito restrita. E eu sempre fui um fã de me alimentar, talvez não bem, mas bastante, e de variadas formas. E aquilo foi uma pedra no meu sapato. Mas o Senhor me deu vitória. Graças a Deus. De 120 quilos, chegamos a pesar 75, depois voltamos um pouco e tal, até estabelecermos. Tá bem? Vencemos uma batalha, não vencemos a guerra. Mas veja, o que nós estamos falando? Então é mais fácil falar do que não é amor. Porque amor, nós vamos falar que Deus é amor. E esta lista
ela é muito abrangente. Então, do que não é amor, nós vamos falar do homem e do seu egoísmo, do seu egocentrismo, da sua forma de se apresentar, das suas jactâncias, das suas mentiras, que não deixa de ser uma lista também grande, mas vai ser menor daquela que nós estamos falando. Tá bem? Então, nós vamos falar sobre também o egoísmo, veja, que não é amor, e os seus males, quer dizer, suas consequências, suas causas, tá bem? Suas implicações. O egoísmo é algo que mexe no homem na sua completude. Obviamente que ele vai começar a agir de dentro para fora. Espírito, alma, mas as consequências também virão para o corpo. Nós vamos ver que isto altera metabolismo, altera a aparência, altera uma infinidade, causando problemas também psíquicos. Então, nós vamos falar de uma lista também grande de males que nos sobrevêm quando nós agimos egoisticamente. Não sei se é esse o termo que eu deveria usar. Quando nós agimos de forma egoísta, tá bem? Dentro deste problema, nós precisamos também nos precaver. Lembra quando nós falamos da reunião, em outra aula, não da reunião, mas daquele tratamento que é melhor prevenir do que remediar? Então, isso fala também de uma batalha. E a batalha, obviamente, você não vai vencê-la pensando na hora, no calor da batalha. É por isso que você tem a inteligência, é por isso as inteligências, é por isso que você tem toda uma preparação, uma cadeia de comando que vai tentar dispor suas tropas da maneira possível, da melhor maneira. Para quê? Para que haja um confronto pelo menos igual. Pelo menos igual. Acontece na maioria das vezes? Não. Porque, meu amigo, na prática, a teoria é outra. Ou na teoria, a prática é outra, você escolhe. Tá bem? Então há uma batalha. E esta batalha, a lição limitou a uma batalha pessoal. Quer dizer, cada um de nós. Cada um de nós. Particularmente nós temos esta batalha. E como eu já disse, para se vencer uma batalha e possivelmente vencer a guerra, você precisa de estratégias, você precisa de planejamento, você precisa saber o que o próprio Cristo disse. A pessoa não vai para a batalha sem antes contar o que ele tem. Seja o número de armamento, de soldados, disto, daquilo, e ele sabendo, reconhecendo que está numa situação muito inferior ao seu oponente, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um pedido do quê? De trégua. É a tal da bandeira branca. Quem vai construir precisa planejar, pensar, para não parar, como o Senhor Jesus Cristo disse, para não parar a construção pela metade e virar motivo de chacota dos seus vizinhos. Assim também, veja, a batalha é pessoal. Apesar de que nesta batalha eu conto com o reforço da oração, o apoio dos meus irmãos, sim, mas esta batalha é minha. Eu preciso vencê-la. Eu preciso vencê-la. Eu preciso ser vitorioso contra quem? Contra o egoísmo. Nós já vamos ver aqui o que é egoísmo. Tá? Quer dar uma adiantadinha? Então, o que é o egoísmo? O egoísmo é um sentimento que elege, que coloca o quê? O eu, tá bem? Como centro. Tá? Então, egocentrismo é o eu no centro de tudo, podendo ser definido como um amor exagerado aos seus próprios interesses. Tá? Quer dizer, eu não vou pensar no próximo. E, para espanto de alguns, esses próximos, a pessoa, quando ela é realmente egoísta e o eu toma conta de tudo, até, vamos dizer assim, o cônjuge e os filhos estão fora de qualquer... Se ele precisar se beneficiar negando ao cônjuge ou aos filhos qualquer tipo de coisa, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai colocar o bem-estar de sua família em risco. Tá? Contanto, contudo, que ele seja beneficiado. Por quê?
Veja, quem tomou conta da cadeira central? O meu terceiro, vamos dizer, não nesta ordem, mas dentro dos três grandes inimigos que eu tenho, que é o mundo, o diabo e a carne, o eu, tá? Ele agora é quem dita as regras, é ele quem faz tudo, é ele quem manda, é ele quem controla, é ele quem dita. E o que acontece? A partir do momento em que que a carne toma conta, o que vai ser? Este sentimento, que é um falso amor, ele vai ser exagerado, quer dizer, ele vai extrapolar, passar limites, passar sobre pessoas, sobre direitos, sobre privilégios, sobre limites. Eu não vou, por quê? Por causa dos meus próprios interesses, tá bom? Então nós vimos aqui, qual é a batalha pessoal? Eu contra isto. Eu preciso criar barreiras. Com o auxílio do Espírito Santo e da palavra de Deus, eu preciso criar barreiras para quê? Para que eu não seja, como cidade, eu não seja invadido por este inimigo e ele tome conta. E ele tome conta, porque se ele chegar a invadir, se ele conseguir, ele vai tomar conta. Não há outra forma. Então, vemos que isto acontece quando? Após a queda, né, do primeiro casal, Adão e Eva caindo em desobediência contra Deus, fazendo o contrário daquilo que o Senhor havia dito a eles que não fizessem. Então, após a queda, o egoísmo torna-se parte. Nós estamos falando bastante também sobre sentimentos que, enquanto o homem não havia caído no pecado, não existia, não fazia parte da natureza humana. Mas o pecado corrompendo, destruindo, e a natureza humana se tornando extremamente pecaminosa, ela vai passar a apresentar sentimentos, emoções que ela não tinha, que não existia no ser humano. Na criação original não existia, mas trouxe a bagagem do pecado. A bagagem do pecado. Então a ideia é esta aqui. Torna-se parte da natureza humana. Tá bem? Torna-se parte. Veja, porém, há uma ressalva que chama de infeliz, de uma ressalva infeliz. Qual é esta ressalva? Qual é esta atenção que nos é chamada? É que nos últimos dias tem ganhado proporções maiores. Por quê? Óbvio, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Diminuindo o amor, aumenta o quê? A iniquidade. Tá? Por esfriar o amor de muitos, o que acontece? A outra parte, ela vai aumentar, ela vai tomar conta. Isso é normal. Tá? A partir do momento em que uma caixa d'água ela começa a ter um volume maior de espaço, de oxigênio, é porque a água está indo embora. Enchendo a caixa, aquela parte também vai embora. Então, infelizmente, a parte infeliz da história é que, por aumentar a iniquidade, o amor de muito está se esfriando. Ou podemos ler o inverso. Por causa do amor esfriado, também a iniquidade aumenta. Por quê? O amor, ele é um limitador de ações desastrosas. A partir do momento em que eu me lembro que do decálogo, dos 10 mandamentos, que eles foram resumidos em 2, e o sentimento principal que se pede do ser humano é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos, que o amor é este limitador. Tá? Ele impede a invasão do egoísmo e ele aumenta este sentimento de gratidão e de serviço tanto a Deus quanto ao próximo. Então, se nós pensarmos desta maneira, nós vamos ter uma ideia mais clara, uma visão mais transparente, tá? Porque translúcido é algo que permite a passagem de luz, mas você não vê do outro lado. Transparente você vê. Você enxerga, você consegue, apesar da luz que passa, mas você consegue ver
do outro lado, né? É aquele material leitoso que a pessoa fala. Então veja, esse não é o transparente, ele pode ser translúcido, quer dizer, passa luz, mas você não consegue divisar o que está do outro lado. Tá bem? Então nós temos visto o quê? Que após a queda, por causa do pecado, o egoísmo toma parte da natureza, este sentimento, este sentimento. Ele passa a fazer parte da natureza pecaminosa, caída do homem. Porém, nos últimos dias, nós vemos que a proporção deste sentimento ele tem se tornado cada vez maior, porque nós vivemos este tempo. Nós vivemos um tempo que projeta e propaga o egoísmo. Tá? Tudo que nós vamos ver, se você vai assistir alguma coisa, você vai ler alguma coisa, qualquer matéria, qualquer tipo de pronunciamento, principalmente partindo de discursos ideológicos, eles vão fazer o quê? Eles vão enaltecer isto, o egoísmo, o eu. Eu mando, eu faço, é do jeito que eu quero, o corpo é meu, e piririm, e parará, e por aí vai. Até descambar no buraco. Tá bem? Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas ao final deles são caminhos de morte. Nós já demos a definição do que é o sentimento, né? O que é o egoísmo, é este sentimento que decreta, que elege, que escolhe o ego para ser o centro de tudo, né? Da sua vida. Tudo vai girar em torno dele. Pode ser definido como um amor exagerado aos próprios interesses. Tá? Não é isso que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas quase não se preocupam. Nós vamos vendo discursos de ódio, sabe? E nós estamos falando de Brasil. É o Sul se revoltando contra o Nordeste, é o Nordeste se levantando contra o Sul, são palavras agressivas, ofensivas, e nós somos todos irmãos, fazemos parte da mesma nação, somos todos brasileiros. Se o amor nos regesse, o que é que nós faríamos? Nós ajudaríamos, amaríamos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como o ego, o eu, a carne, o egoísmo, o egocentrismo tem operado, nós temos visto palavras desagradáveis. E isso não é exclusividade de Sudeste ou de Sul e Nordeste, não. Isso está no Sudeste, está arraigado na região Sudeste, na região Sul, na região Norte e Nordeste, na região, em qualquer Centro-Oeste, qualquer região do país. Porque nós vamos ver que há a ideia e que há os facilitadores e os propagadores destas ideias. Tá bem? Então, ponto de número 1, 2, como nós estamos falando, e a lição é bastante extensa, egoísmo versus amor próprio. Não podemos confundir egoísmo com amor próprio. Falamos na lição passada sobre o que é amor próprio. Então, veja, enquanto o amor próprio, ele nasce, ele tem a sua geração, ele procede de uma situação totalmente diferente, o egoísmo nasce, ele é gerado pelo orgulho. Outro tipo de sentimento que o ser humano adquire depois da queda e passa a fazer parte da natureza humana, que é a pessoa orgulhosa. E quantas pessoas há que não têm o mínimo sequer, mas que o orgulho, a jactância, e que está junto, né? Veja que, embora esteja contido um no outro, vamos lembrar, né, dos conjuntos da matemática, contido, não contido, está, não está, e por aí adiante. Enquanto ele está contido, veja, mas a sua origem é totalmente diferente do amor. Nasce de um coração orgulhoso. E quantas pessoas não perecem por causa do orgulho? Aquela pessoa orgulhosa. Será que nós precisamos explicar, por tanto que nós já falamos, o que é orgulho? Nós estamos no século XXI. Nós temos uma forma de transmissão de conhecimento muito grande, muito ampla. Antigamente, nós estávamos limitados a conhecimento a uma sala.
a uma instituição de ensino. Hoje não, você tem ensinamentos a torto e à direita, e também é um perigo. Apesar de ser uma coisa boa, mas também nós vamos ver que é perigoso. Então, é o orgulho. O que é o orgulho? É a consideração exagerada. Veja, quando é que o amor é exagerado, aqui é a consideração. Você considera exageradamente por si mesmo acima do bem dos outros. Veja, aqui é o amor exagerado aos seus próprios interesses. Aqui é a consideração. Você pensa de si mesmo exageradamente, veja, de si mesmo, acima, você está acima do bem dos outros. Lembra aquela frase que o meu direito vai até onde começa o do meu próximo? Não existe. Não, simplesmente não existe. Por quê? Veja, você está se considerando acima de todos. Você está se colocando acima de tudo e acima de todos. Veja, e este exagero faz o quê? Faz com que você desrespeite o seu próximo e até use o seu próximo como escada. Tá? Quantas pessoas nós vemos, não somente no âmbito profissional, no campo de trabalho, mas em todos os sentidos da vida. E isto pode surtir em casa? Lógico. O egoísta vai usar, tá? O orgulhoso vai usar o cônjuge. E alguns até vão ao extremo do ridículo de usar os próprios filhos como degrau, como, sei lá, um trampolim, contanto que ele consiga o que ele quer, os seus interesses estejam acima de tudo. E ele também esteja acima do bem dos outros, ou passa-se limite, para ele tanto faz. Pode ser de fora, pode ser de dentro, pode ser um colega de trabalho, pode ser o patrão, pode ser o chefe. É o que eu ouvi uma vez de um determinado chefe. Ele disse, por que eu não gosto desse certo tipo de pessoa? Aquele leve trás. Ele falou, por quê? Porque ele vem aqui e fala mal de mim, de você para eu. Ele vai falar mal de você para mim. E o que eu vou fazer? E o que ele vai fazer? Eu vou ficar aqui. Mas do mesmo jeito que ele fala mal de você para mim, ele vai falar de mim para quem está acima de mim. Porque ele não tem controle. Qual é a sua visão? Seus interesses próprios, e não importa se ele está acima dos outros. Então, esse chefe de setor, eu ouvi isso há muitos anos atrás. E é uma coisa que eu trouxe para os meus dias. E havia um samba que cantava assim. Ele dizia, se ela faz com ele, vai fazer comigo. Quer dizer, se ela age desse jeito, a pessoa está agindo com aquela que está com ela, desta maneira, para o meu lado, se eu trouxer ela para o meu lado, ela vai agir do mesmo jeito. Era o que minha mãe dizia, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Né? Perde os dentes, mas continua sendo lobo. Não, continua sendo lobo. Nem que ele for mastigar com a gengiva a carne, mas ele vai tentar, porque ele é lobo. Não teve ainda a sua natureza transformada. A sua natureza transformada. Ponto de número 3. Nós falamos do 2, egoísmo e amor próprio. Então, o amor próprio é bem diferente. Tá? O amor próprio ele vai justamente fazer o quê? Se esquivar de todos estes exageros. Tá bem? Apesar de eu me amar, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o direito dos outros. Vou levar em consideração o que? O limite dos outros, os direitos dos outros, a vida dos outros, esteja perto de mim, esteja longe de mim. Tá bem? E nós vamos falar agora sobre egoísmo e egocentrismo. Veja, a própria lição já nos diz que eles estão contidos, um no outro, estão juntos, embora estejam contidos, mas há definição para ambos. Enquanto o egoísmo, ele é a parte. Existem pessoas egoístas que só pensam. Mas quando vem para o egocentrismo, há o quê? A aplicação prática deste sentimento. Que sentimento? Do egoísmo.
Então, no egocentrismo, quando o eu toma conta, é o núcleo, ele é o centro de todas as coisas da minha vida. Todos estes meus pensamentos e sentimentos, eles serão praticados. Eu vou aplicar isto no meu dia a dia, nas minhas relações humanas, no meu relacionamento. Lembra? Próximo, mais ou menos próximo, distante, mas a minha vida será baseada nisto. Em quê? Em praticar, em aplicar na prática o quê? O egoísmo, o meu esse sentimento. E tem pessoa que não tem o menor pudor. Você já assistiu algum filme, alguma série, que você vê que aquela pessoa, ela procura se destacar humilhando, ela procura se destacar envergonhando, se apresentando, roubando a ideia de outro, e aquilo cria em nós um sentimento controverso, a gente fica irritado. Eu estou assistindo uma série que tem uma pessoa assim, né? São 3 vagas e tem 6 pretendentes à vaga. E no meio delas tem uma pessoa que é desta maneira. Mas você nota que os líderes já estão de olho nisto também. Tá? Mas não podem interferir. Então o que eles vão fazer? Dar ideias aos outros para não que reajam, mas que se apresentem, porque sabe que tem potencial para isto também. Tá? É mais ou menos uma ideia bem fraquinha do que nós estamos falando. Então, o que é o egoísmo? É colocar em prática, é aplicar no meu dia a dia, praticar na minha vida o quê? O egocentrismo. O que o egocentrismo projeta, imagina, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, embora estejam juntos, sejam parecidos, mas há uma diferenciação nas ações de um e de outro. O egocentrismo planeja. Tá? Quer dizer, o egocentrismo, ele põe em prática o que o egoísmo planejou. Tá bem? Ponto 2.1. Vamos lá. Ponto 2.1. Nós vamos falar sobre os males do egoísmo. Sobre os males do egoísmo. Está aqui. Tá? Está aqui. Sobre os males do egoísmo. Ponto de número 2.1. Deixa eu encontrar aqui, deixa eu vir para a luz. O egoísmo fecha portas. Normal. Ninguém aguenta ficar muito tempo perto de uma pessoa egoísta. Porque ela sempre vai se achar melhor, superior, acima, suas ideias, seu querer e tudo mais. Ele vai tentar colocar em prática tudo aquilo que ele pensa. Eu coloquei Ageu só para me lembrar da referência da lição. Logicamente que o tempo de Ageu há a ordem de reconstrução do templo, porém, veja, o povo simplesmente se esquece. O templo fica 15 anos dentro do período todo completo para restauração do templo e também de Israel. Depois que Ciro dá ordem, o templo ele fica cerca de 15 anos parado. Por quê? Porque o povo simplesmente dizia, não é tempo de restaurar a casa do Senhor. Porém, em suas casas, o egocentrismo saindo para fora na forma de egoísmo, aplicando praticamente. Eles não reconstruíam a casa de Deus, mas construíam suas casas. E alguns usavam material angariado para a reconstrução do templo e usavam nas suas casas. Olha que coisa absurda. E o que acontece? Por que o egoísmo fecha a porta? Por quê? Leva aquele povo. Que povo? Templo, tal, contexto aqui, os contemporâneos de Ageu. Leva aquele povo para um caminho de desobediência. Tá bem? E a desobediência era o quê? Não vamos reconstruir o templo agora, se Deus quiser, Ele espera. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus próprios interesses. Só que a batalha que ela é totalmente desproporcional. Você não está lutando contra Ageu. A casa é de Deus. Por isso as portas fechadas. Planta não colhe, cobre não se aquece, ajunta, mas ajunta em saquetel furado. A desobediência, um caminho de desobediência e de situações desesperadoras. Nada produzia.
quando nós vamos até o capítulo 2, o versículo 19 de Ageu, ele vai perguntar sobre as sementes. Vai falar que elas não estavam produzindo, tá? Nem o azeite, nem o figo, nem a uva. Qual que era o outro? Falta mais, era 4 sementes. Tá bom? Então vamos lá. Não produzia o azeite, quer dizer, as azeitonas, não produzia a uva, não produzia a romã. Mas ele disse, até aquele dia, que dia? Em que o povo recobrasse a consciência e começasse a pensar de forma não egoísta, mas pensar no amor, de forma amorosa. Desde aquele dia, porque até aquela situação não produzia, mas a partir daquele dia vai produzir. Veja, enquanto agimos de forma egoísta, o que acontece? As portas estão fechadas. Vê que quando nós fomos falar também, quando nós lembramos, veja, nós falamos de Ageu, mas vamos nos lembrar também de Abacuque. Ele vai falar de uma mesma situação. Não é que ele critica Deus, ele tenta conversar com Deus, debater com Deus, ele entende Deus e depois ele diz o quê? Ainda, depois de eu entender todo o plano de Deus, todo o desejo de Deus, todos os desígnios de Deus, eu saí do egoísmo de pensar em mim mesmo e agora estou pensando com amor. O que o Abacuque fala? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que isto e aquilo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Veja, contentamento. Lembra que eu falei há muito tempo atrás que eu gostei muito desta palavra? Contentamento. E a partir deste momento, o que acontece? A partir deste dia, a minha vida se torna mais dependente de Deus. Por quê? O contrário disto vai gerar o ponto de número 2, que é a produção de consequências terríveis por causa do egoísmo. Este exemplo aqui, ele é, como nós podemos dizer, ele praticamente surge em todas as histórias, em toda a história. Ananias e Safira. Tá? Aqui nós vemos portas fechadas, aqui nós vemos consequências terríveis. Primeiro, porque Ananias e Safira é um casal vaidoso. Tá? Ele não quer agradar a Deus, mas ele quer conquistar elogios deste casal. E nós conhecemos a história de cor e salteado, tá bem? Há uma quinta, há uma propriedade, eles propõem a venda. Veja que propor a venda não foi obrigação. Eles quiseram fazer. E eles não colocaram um limite no valor. Eles disseram, por quanto for vendido, a gente entrega. Mas eles sabiam que valia X. Mas na hora da venda veio 2 vezes o X. Quer dizer, vamos dizer assim, eles tiveram lucro de 100% em cima da venda. Um coração bondoso, que custa dor obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser, como diz o hino da harpa cristã, o que é que ele faria? Valia 100, eu vendi por 200. Está aqui, olha a gratidão, Senhor, porque eu consegui vender, eu angariei, eu tinha 5, agora eu tenho 10, servo bom e fiel. Eu tinha 3, agora tenho 6, servo bom e fiel. Eu tinha 1, agora tenho 2, escondi, servo mau e negligente. Então veja, por causa da vaidade e do desejo egoísta de ser elogiado, eles fizeram o quê? Eles retiveram parte da venda e deram o que eles achavam que tinha dar. Veja, a propriedade era deles, eles não eram obrigados a vender, o dinheiro, se vendesse, era deles também, não eram obrigados a doar, porém houve um voto. Mas este voto, ele foi feito por quê? Foi feito por vaidade. Porque o objetivo deste voto não era
satisfazer a necessidade da obra, mas conquistar elogios. Eles queriam ser reconhecidos, os seus nominhos falados lá do púlpito. Minha mãe sempre me dizia: Maurício, o que a direita faz, a esquerda não veja. É interessante. E tem não é um versículo bíblico, mas tem um versículo bíblico que vai nos ensinar isto. Que quando fizermos alguma coisa, não é para tocar trombetas, não é para chamar, ei, ó, estou fazendo. Nada disso. Nada disso. Tá bem? Então veja, é o caso clássico da Bíblia no Novo Testamento. Lógico que nós temos os casos no Antigo Testamento, mas o primeiro caso no Novo Testamento se chama Ananias e Safira. Tá? Por quê? Veja, era um casal vaidoso e que queria ser elogiado. E isto está dentro do quê? Do egoísmo. Tá? O exagero aos próprios interesses e o exagero também em estar acima do bem dos outros. Do bem dos outros. Só que eles não estavam mentindo para Pedro, eles estavam mentindo para Deus. E as consequências nós já sabemos. Tá bem? E quando isso acontece, nós vamos para o ponto de número 3. 3.1, nós estamos no 2.2, já vamos para o ponto 3, os últimos tempos. Nós vamos ver que, vamos fazer esta ponte, estas atitudes do passado, seja no tempo contemporâneo a Cristo e aos apóstolos, ou no Antigo Testamento, eles passaram o tempo, eles cruzaram a linha do tempo e chegaram até nós. E o egoísmo, e o egocentrismo, e o orgulho, e todos estes sentimentos que passaram a fazer parte da natureza humana após a queda, estão também latentes e vivos nos dias de hoje. Tá? Por isso, ponto de número 3.1, que nós vemos aqui, o amor esfriou. Falamos alguma coisa lá no princípio, e aqui nós vamos ter uma extensão. Então, o egoísmo, tá bem? É quando eu tomo conta, de tudo, e agora vem o desejo, o exagerado de satisfazer os meus próprios interesses. Então, o egoísmo é a causa de muitos males da sociedade. E nós vemos isto. Eles estão diante de nós. Veja, o roubo é uma forma de ser egoísta. É você querer ter o que o outro tem. Não é teu, mas você quer. Fica ali parecido com inveja, tá bem? Mas vamos chamá-lo aqui de roubo, o egoísmo. Qual é a outra representação visível do egoísmo? Traição. Seja qualquer tipo de traição. Pode ser uma traição comercial, a traição espiritual, a traição conjugal, qualquer tipo de traição faz parte do egoísmo. Por quê? Quando nós traímos, nós estamos colocando acima do bem dos outros, nós estamos colocando acima os nossos próprios interesses. Você já viu que sempre tem uma desculpa para o traidor sempre tem uma desculpa? Tá? Ou é muito velho, ou é muito novo, ou é isto, ou é incompatibilidade, sempre há. Mas a justificativa sempre vai ajudar quem? Sempre vai corroborar com a atitude do traidor, que é o egoísta. Tá? Que este egoísmo nasceu do orgulho. Ele está acima de qualquer coisa, ele nunca vai reconhecer o seu erro. Outro tipo de traição é a mentira. Então o egoísmo, ele se transfigura na nossa frente através de mentiras. Tá? Mentiras também, assim como a traição, das mais variadas formas. Mentira, eu acho uma das coisas mais desagradáveis. Traição e mentira. Eu não quero dar a ideia em palavras do que eu penso. Tá? Dentro da mentira, nós temos a separação também, que é o engano. Veja, traição é um engano, mentira é um engano, mas tem um engano. São várias as formas de enganar a pessoa. E uma das principais é você apresentar um amor, um sentimento que você não tem, para enganar o outro. Isto é de uma baixeza. Tá? Eu acho que isto chega a um dos limites da baixeza do ser humano. Enganar o outro.
E a pessoa não está nem aí se é pobre, se é rico, se é novo, se já é um ancião, uma anciã, se tem problema de saúde, se crianças vão sofrer. Sabe, quem age nesta forma, no egoísmo, veja, satisfazendo seus próprios interesses, ele não está nem aí com a condição do outro. É o que nós vemos. Pessoas doentes que precisam de um tratamento contínuo sendo roubadas, sendo enganadas. Tá? E isto está em todas as esferas, não é só o mundo. Você tem o mundo político, você tem o mundo religioso. Eu seria um nécio se eu não citasse. Tá? Você tem nas corporações de saúde, você tem nas corporações jurídicas, você tem isso em todos os lugares. E a religião não fica fora disso. Não fica. Nós vemos esse tipo de coisa, dessas trapaças, mentiras, traições, roubos. Porque roubar não é só roubar dinheiro. Você pode roubar esperanças. Você pode roubar uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. Por isso nós precisamos tomar cuidado no ponto de número 3.1, nesta questão de o amor esfriar. Tá? É por isso que nós precisamos colocar lenha constantemente sobre o altar. Tá? Assim como nós pensamos no fogo no altar, que o sacerdote colocava a lenha todos os dias, como é que nós colocamos a lenha no altar do nosso coração para que o amor não se esfrie? Orando, buscando a Deus, auxílio do Espírito Santo, palavra do Senhor constantemente na nossa vida, nos alimentando constantemente da palavra do Senhor. Ponto 3.2, amantes de si mesmo. Óbvio, quando o amor esfria, o que surge? Aquele sentimento de que eu sou melhor, de que eu sou mais. Tá? E este amor exagerado por mim mesmo, que não tem nada a ver com o amor próprio, é totalmente diferente, ele é nocivo. Ele acontece através do quê? Primeiro, as ideologias hedonistas, nós já falamos bastante sobre o hedonismo, que é a questão de buscar o prazer independente da forma que seja, independente, tá? Grosseiramente resumido isso aí, tá bem? Hedonismo e ideologias, tá? Principalmente as que nós temos hoje constantemente assolando os nossos ouvidos, enchendo os nossos ouvidos, e nós precisamos nos precaver, criando esta barreira, né? Para que isto não adentre os nossos corações, tá bem? Então vem através do quê? Estas ideologias, ela tem a sua potencialização, a sua fomentação, através do quê? Dos meios de comunicação. Quantas vezes nós vemos isso? Né? Enquanto ideias criam união, ideologias dividem. Ideologias criam cismas, criam rusgas, criam contendas, inimizades. E nós precisamos tomar cuidado. Tá? Uma coisa é ideologia, outra coisa é ideia, você expor as suas ideias. A ideologia não permite que ideias que sejam contrárias a elas sejam expostas. Serão caçadas, banidas, se possível. Por quê? Porque a ideologia é supremacista. É uma palavra horrível. Mas ideologias são supremacistas. Se não for do jeito que eles querem, não pode existir. Não pode existir. E esta fomentação, esta ajuda, este modo de propagação vem o quê? Através dos meios de comunicação, principalmente a internet. E desempenham um papel significativo no estímulo, quer dizer, fazer com que outras pessoas pelo menos pensem em agir egoisticamente. Tá? Veja, desempenha um papel significativo. Quem? Os meios de comunicação promovendo as ideologias. E isso estimula pessoas mentalmente instáveis na questão de conhecimento e de certeza, eles vão abraçar qualquer coisa. Veja, aonde está um pensamento que diz assim, que se você não lê, você é obrigado a acreditar em tudo.
Então, ler é uma forma de eu me precaver para quê? Para que eu não seja obrigado a ter como certo aquilo que eu não posso discutir, eu não posso debater, eu não posso arrazoar, eu não posso... Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de causa. E este conhecimento ele vem através da leitura. Tá bem? Então, quando eu não leio, infelizmente, eu sou obrigado a aceitar muitas coisas. Vamos dizer aí, a engolir muito sapo. Muito sapo. Tá bem? Então, nós temos aí o ponto de número 3, 2. E agora nós estamos saindo para o último tópico, o tópico de número 4, e também concluindo a lição de hoje, que é o quê? Como eu acabei de dizer, que se você não lê, você é obrigado, se você não tem, nem que seja panorâmico, um conhecimento de causa, você é obrigado a abraçar tudo aquilo que lhe trazem, que lhe explicam, você não tem como argumentar, quer dizer, você é obrigado a aceitar. Porém, uma reflexão, um pensar mais detidamente sobre o assunto e sobre estas coisas que nós estamos falando, veja que nós estamos no ponto de número 4.1, o que vai fazer? Vai nos fazer pensar como Jesus Cristo pensou. Porém, nós não podemos resumir a obra de Cristo simplesmente pelo nosso entendimento. Obviamente, a obra de Cristo, ela vai muito além da nossa compreensão. Resumi-la a falta de egoísmo, a altruísmo, a isto, aquilo, é resumir muito a obra. Tá? É por isso que nós vamos para onde? Para o amor, que excede o quê? A toda, assim como a paz, excede a todo o entendimento o amor de Deus. Não tem como nós compará-los, ou compará-lo com algo que nós temos. Por isso João disse, Deus amou o mundo de tal maneira, é imensurável. Então, colocar este amor, ou a obra expiatória, salvífica, substitutiva, redentora, remissor de remir, redimir, veja, nós vamos limitar muito. É por isso que nós precisamos pensar além. Então, por hora, vamos fazer uma reflexão sobre o exemplo a ser seguido. Quem é o nosso exemplo maior? Jesus Cristo. E ele vai estar dentro desta lista. Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão. Eu vou ler aqui por ser bastante. Primeiro, uma reflexão sobre o exemplo a ser seguido. Para quê? Para que estes exemplos nocivos não façam parte, como fez da vida de Ananias e Safira. Não faça parte da nossa vida. Primeiro, bons pensamentos e sentimentos. Sabemos que pensamentos e sentimentos eles atuam aonde? No nosso coração. É interno, faz parte da parte imaterial do homem. Agora, suas aplicações, sim, já é uma outra história. Então, nós precisamos pensar, pensar e sentir o quê? Coisas boas. Pensar e sentir amor, que não é egoísmo, não é egocentrismo e não é orgulho. Não é. Tá bem? Letra B, ou ponto de número 2. Modéstia. Tá? O que é a modéstia? O que é ser simples? Tá? Não é somente estar vestido com roupas rotas, antigas, surradas. Não tem nada a ver. Às vezes o que está dentro desta roupa é uma pessoa jactanciosa, é orgulhosa. Tá? Não faz parte do externo também. A modéstia, ela vem de dentro. Por isso Pedro alerta as nossas irmãs a se vestirem com modéstia. Veja, com simplicidade. Como nós falamos ali de Abigail. Apesar de Abigail ser uma mulher formosa, mas o que chama a atenção de Davi não é a sua estrutura física, mas aquilo que
integra o seu caráter, que é uma beleza real, um espírito manso e tranquilo. Tá? Então eu vou usando todas as lições aqui para nós. É um espírito manso e tranquilo. Então, quando a nossa aparência chama mais a atenção do que o nosso caráter, nós não estamos no caminho certo. E agora nós estamos falando de modéstia. Quer dizer, a pessoa tem que se comportar com modéstia, com simplicidade. A pessoa tem que saber se comportar. Tá bem? Que é diferente do orgulhoso. Você vê que o modesto ele fica ali, o simples ele fica ali. O orgulhoso não, ele já pula na frente, ele se apresenta, ele quer aparecer, ele quer... Já o outro não. O outro ele espera que as suas atitudes, como no caso de Abigail, a sua atitude totalmente contrária da arrogância de Nabal chama a atenção de Davi. Então é bonito a pessoa modesta, a pessoa simples. Tá? Eu não estou falando da pessoa que finge esses sentimentos. Curva-se igual um junco, mas na realidade, a hora que ele levanta, ele espinha igual um mandacaru. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá bem? Então, vamos lá. Modéstia. Terceiro, aliás, os pensamentos e sentimentos estão nos versículos 1 e 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2. Então, os versículos 1 e 2 falam de pensamentos e sentimentos bons. O versículo 3 vai falar de modéstia, o versículo 4 vai falar de altruísmo. Nós já falamos bastante também sobre o que é ser altruísta. É você fazer aquilo não pensando em si, mas você pensar nos outros. Tudo que você vai fazer é em prol de outros. É na satisfação, benefício, ajuda de outros. Grossamente resumido também. Cristo como exemplo, coloquei aqui. Ele tem que ser o primeiro, mas está no versículo 5 e 6. Quer dizer, ter Cristo como exemplo. Eu sempre cito aquele livro. Nos seus passos, o que faria Jesus? Então, tudo que eu vou fazer, pensar, falar, tudo que eu vou, da forma que eu vou agir ou reagir, eu preciso pensar, primeiro, se Jesus faria do jeito que eu estou tentando fazer, do jeito que eu estou querendo fazer. E isto vai mudar totalmente a perspectiva. Espera. Né? Esvaziar-se, versículo 7. Então, é você se despojar de toda a sua arrogância. Vamos ver Cristo. Ele não que ele deixa de ser Deus, mas por um tempo ele vai ser 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. Ele não vai usar as suas prerrogativas, vamos dizer assim, os seus atributos, em alguns momentos ele vai usar, porque ele é 100% Deus, mas a maioria do seu tempo de ministério terreno, ele vai sucumbir à sua vontade e à vontade de Deus. Então ele se esvazia de si mesmo. Não deixa de ser Deus, mas o esvaziar-se aqui é se colocar totalmente debaixo da vontade de Deus e deixar. Ele poderia muito bem ter feito muita coisa contra o ser humano, sendo Deus, mas ele preferiu ser servo, sofrendo a morte e morte de cruz. Tá bem? Mas ao ressurgir, ele volta para o seu lugar, para a sua glória. Tá bem? Então nós temos aqui o esvaziar. O que é esvaziar? É eu me dispor de tudo aquilo que eu acho, que eu penso, de tudo aquilo que faz parte da minha natureza pecaminosa, humana, e permitir que este vaso vazio, seja cheio da presença de Deus através do seu Espírito Santo. Obviamente, as minhas atitudes serão totalmente diferentes. Tá bem? Tem mais alguma? Tem, sim. Humilhar-se, tá? Aquela questão de você reconhecer a autoridade, soberania, você não só de Deus, mas daqueles que estão ao seu lado. Então, como Paulo diz, ninguém considere-se mais do que o seu próximo. Antes, você tem que considerar o seu próximo como estão acima, parafraseando, né? Estando acima de você. Como está também no versículo-chave aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros, para o que é dos outros. E nesta é uma forma de eu me humilhar, tá? É a partir do momento em que eu deixo a minha vontade, eu deixo o meu querer, eu deixo as minhas razões para fazer para participar da vida do outro, para auxiliar a vida do outro, perdão. E dentro de tudo isto, o último está nos versículos de 9 a 11, o aguardar a recompensa de Deus. Veja que o orgulhoso, o que Safira e Ananias querem, por serem vaidosos? Conquistar elogios, quer dizer, é aquele retorno rápido e o retorno da parte de homens. Já quem não tem sobre si esta questão de orgulho, de jactância, de egocentrismo, o que ele vai fazer? Ele age em amor. Então ele espera em Deus. Ele sabe que hora ou outra a sua recompensa virá. Por quê? Porque ele força Deus? Não, porque é uma promessa de Deus. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então veja, tanto o orgulhoso quanto aquele que é destituído de orgulho, tanto o orgulhoso como o amoroso, ele vai fazer o quê? Ele vai ter a retribuição de suas obras. Com um agravo, o amor não pode ser fingido, mas se é genuíno, tanto um quanto o outro terão recompensas, como dizia o Zé de Paulo, como cantava, terão recompensas das mãos do Senhor, né, na canção do ceifeiro e do semeador. Tá bem? Então, sempre nos lembrando daquilo que nós já vimos. Nós não estou te ensinando, não estou te relembrando o que nós já fomos ensinados. Lembrando, só relembrando aquilo que nós já aprendemos. Talvez tenhamos esquecido por alguma coisa. Ponto de número 4.2, o dom de servir. O dom de servir. Nós temos agora o ponto de número 2. Quer dizer que ser prestativo, então, é um dom. Uma virtude, como nós temos na lição da Betel dos adultos. É uma virtude. E uma virtude que nós precisamos alimentar, que nós precisamos fazer com que ela permaneça. Então, quando a pessoa serve ao próximo, lembrando que Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido, e esta deve ser a nossa missão, mas servir em amor, veja que há uma condição, não pode ser um serviço de aparência, não pode ser um serviço como o de Ananias e Safira, não pode ser um servir egoísta, mas um servir em amor. Isso nos mostra que dia após dia nós vamos morrendo para nós mesmos, quer dizer, nós vamos amortecendo este egoísmo e passamos a viver cada vez mais para Deus, quer dizer, passamos a ser vivificados por Deus cada dia que passa. Cada dia que nós subjugamos o eu, nós amortecemos a nossa carne. Como disse o apóstolo Paulo, ele usa até a figura do pugilismo, né? Que eu esmurro a minha carne constantemente. O que isto vai fazendo? Vai subjugando o eu, vai subjugando o egoísmo, o egocentrismo. Deus vai vivificando a minha vida na sua presença. Por quê? Veja, eu preciso desta vivificação da parte de Deus para ter amor. Eu tendo amor, o meu serviço ao próximo será excelente. Será um serviço de excelência. Tá? E veja a questão da pessoa. Vamos lembrar, então, que é uma luta pessoal. É uma luta, é uma batalha espiritual contra o egoísmo. Contra o egoísmo. Tá bom? E eu tenho que pensar nisto aqui. Que eu tenho que lutar. E esta batalha eu preciso vencer. Paulo usa várias figuras, como eu já disse, sendo uma delas a questão do pugilismo. Eu vou esmurrar
Quer dizer, eu vou subjugar este inimigo. Que inimigo é este? A carne. O eu. Lembra dos 3 inimigos? O diabo, o mundo e a carne. Qual é o meu pior inimigo? Eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Tá? Quando eu me assento na cadeira central e tento definir tudo da minha maneira. E, obviamente, que tudo aquilo que eu quero, eu vou colocar num grau de exagero, porque são meus interesses próprios, ou meus próprios interesses. Tá bem? Então, veja, lembramos de novo da questão pessoal. Tá? Aqui, a única coisa que eu tenho que contar, que eu vou contar, que eu posso contar, é com a ajuda dos meus irmãos, dos meus amigos, em oração pela minha vida, para quê? Nesta batalha pessoal, eu vença. 4, 3 e último, né? Negar-se a si mesmo. Então, nós falamos aqui sobre o dom de servir e agora a questão de se negar a si mesmo. É uma coisa fácil? De maneira nenhuma. É impossível? Também não. Por quê? Veja, o Senhor ele vai falar sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e depois de tudo isto seguir. Então, o que é carregar a cruz? Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de suplício. De um peso que precisamos carregar. Tá? Algo que nós precisamos sofrer. Então, negar-se a si mesmo é sofrer. Porque você está, vamos dizer assim, você está lutando contra você mesmo, contra os seus próprios interesses, contra a sua vontade. Então, significa viver altruisticamente. Novamente, a palavra altruísta. Mas, outra condição. Este viver, ele tem que ser por amor. Este amor tem que ser não fingido. E não pode ser um amor unilateral. Ele tem que ser um amor que distribui. Este amor vai ser para Deus e para o meu próximo, que são os 2 principais, os meus 2 principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Agora imagina eu, egoísta, que dentro dos meus próprios interesses, como é que eu vou amar como eu vou agir com relação ao meu próximo? Talvez o medo, não o temor, mas o medo de Deus me faça refrear algumas atitudes contra ele, mas contra o meu próximo, meu amigo, eu não terei nenhum tipo de restrição. Daí a ideia de falar que amo a Deus e odeio o meu próximo. Não tem coerência. Não há razão entre os dois. Não tem como. Odiar o meu próximo que eu vejo e amar a Deus é que eu não vejo. João me ensina esta doutrina. Então, o amor aqui, ele tem que ser distribuído. Obviamente, primeiro a Deus, prioridade, e depois para o meu próximo. Os 2 são prioridades, mas acima está Deus e depois está o meu próximo. Mas eu tenho que agir desta maneira. Eu tenho que agir. Então, o que o amor não é? É isso aqui. Tá bem? Amor exagerado aos meus próximos, até a palavra amor, mas está errado. Consideração exagerada por si mesmo, acima do bem dos outros. Tá? É o quê? Também uma pessoa, o amor não é egoísta, também porque o egoísmo, o egocentrismo, ele é a aplicação prática do egoísmo. Então não é amor, pode até ter aparência de amor, mas não é. Tá bem? As portas serão fechadas para mim, as consequências serão terríveis. Então o que é amor? Então o que é amor? A partir do momento em que eu tenho um pensamento pensar detidamente sobre este assunto, baseado todo ele na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu exemplo maior, que é o meu exemplo principal, prioritário, então a pessoa, o que ela faz? Ela serve ao próximo em amor, dia após dia. E isto vai fazendo com que o egoísmo
o egocentrismo, que o eu, a carne, os meus desejos, as minhas vontades, elas vão diminuindo e eu vou sendo vivificado por Deus para quê? Para carregar a minha cruz e distribuir o meu amor, tanto para Deus quanto para o próximo, mas de uma forma legítima, quer dizer, de uma forma não fingida. Amém? Como eu perdi o tempo, eu não sei há quanto tempo nós estamos falando, mas que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Sejamos menos egoístas e mais amorosos, e que o Senhor nos sustente na sua paz, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.